Shalom, Boker Tov, bom dia meus irmãos, meus amigos queridos aqui do canal. Mais uma vez a gente tendo essa oportunidade que Adonai nos dá para compartilhar da sua Torá, do Tanakh, da Beit Hadashah, das escrituras sagradas como um todo, com você, e a gente poder cada vez mais nos aprofundarmos nos textos bíblicos, sobretudo nos textos hebraicos e aramaicos, para que a gente possa ter um entendimento correto das escrituras, e não simplesmente nos basearmos nas traduções ou simplesmente na literalidade dos textos, né? Os textos evocam muito mais profundidade porque são a sabedoria de Deus, né? As escrituras sagradas, ela é a palavra de Deus, portanto ela é a sabedoria de Deus. E para nós mergulharmos nessa sabedoria, a gente precisa também nos enchermos de sabedoria. É como se eu quiser me molhar no mar, eu tenho que entrar no mar, tá? Hoje eu vou trazer um assunto que muitas vezes as pessoas questionam sobre a questão do mal, né? Por que existe o mal? O mal foi criado, o mal surgiu, o mal é consequência. O que é o mal exatamente, né? A gente precisa, obviamente, nos basearmos nos textos bíblicos, né? Existe um texto em Yeshayahu, Isaías 45:7, que ele eu digo assim, muito emblemático, quando a pessoa presta atenção no texto, no versículo sobretudo, mas ele precisa ter um entendimento do todo, do contexto daquele versículo, né? Mas ele diz o seguinte, Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, Adonai, faço todas essas coisas. Então quando eu vou olhar, nós já estudamos a primeira parte do versículo, lembra que a gente falou sobre luz e sobre trevas nos vídeos anteriores? Então hoje nós vamos falar sobre o mal, né? Então vejam que no versículo diz o seguinte, eu crio o mal, eu, Adonai, faço todas essas coisas. Ele cria, né? Olha, ele diz assim, ele forma a luz, cria as trevas, faz a paz, cria o mal, e ele diz, eu faço tudo isso. Então se você se basear nesse texto, você vai olhar e vai dizer o seguinte, uma interpretação muito rápida, você vai dizer o seguinte, olha, Deus é o autor do mal. Aqui o versículo diz que ele cria o mal. E eu preciso, obviamente, ter uma compreensão muito mais sábia disso. Não posso simplesmente sair fazendo uma declaração baseada num versículo. Eu preciso entender o contexto, tá? Lembrando que as diferenças nos verbos aqui indicam atividades diferentes. Eu formo a luz e crio as trevas. Então eu tenho o formar e o criar, né? Eu dou forma à luz, ou seja, eu faço com que a luz assuma uma forma, que ela tenha uma ação conclusiva, né? Vamos dizer assim. Enquanto que criar é o início, certo? Então eu crio, por exemplo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então o verbo bará, o verbo criar, indica o quê? Que é um momento original, né? Um momento pontual, ali, o momento inicial da criação. E depois se eu ler o capítulo 1 de Gênesis, eu vou ver que existe todo um processo formativo em desenvolvimento. Então é o início e o conclusivo, certo? Então a luz, ela não é criada, nesse versículo que a gente está vendo aqui, porque ela já pré-existia. Então ela está assumindo a sua posição, assumindo a sua forma, ela está adquirindo uma forma finalizada, vamos dizer assim. E aí eu tenho o criar, né? Eu crio as trevas. As trevas é uma criação, ou seja, é a partir de um momento inicial. Mas lembrando que a gente já viu os vídeos ali que trevas não é bem o que as pessoas acham que denotam, né? Não é uma escuridade, nem ao mesmo tempo a coisa demoníaca. É preciso ter um entendimento. Veja os vídeos anteriores que você vai entender melhor. Aí ele diz, eu faço a paz, né? Ele faz, você é shalom. Você shalom, ele também está dando uma ideia de formação. Ele está trabalhando a existência dessa shalom, dessa paz. E aí a parte final do versículo diz o seguinte, o voré, ra, tá? O voré do verbo bará, que é o quê? Criar a partir do ponto inicial, do nada, né? Então, eu tenho que entender isso também. Eu vou deixar esse versículo um pouquinho mais para frente, para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Então, aguarda aí que o versículo Isaías 45:7 eu vou explicar ele, tá? Só que vamos para o início, como eu sempre brinco com o pessoal, vamos para o começo do princípio do início.
que é uma maneira da gente ter um entendimento muito melhor. Tá? Em Gênesis 2, versos 2, então assim, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Tá? Por que eu estou indo aqui? Nós estamos falando de obra, de uma ação em que Deus está trabalhando a criação. Então ele chega no dia 7º, ele conclui a criação. Tá? O que significa isso? A partir dali ele não cria mais, tá? Mas a própria criação agora ela tem o potencial para ela se replicar, para ela se recriar. Então, por exemplo, ele cria o homem e a mulher e não precisa ficar criando mais nada a partir daí. O próprio homem e a mulher vão se reproduzir e vão dar sequência à sua espécie. E assim cada ser, né? Planta, animais, todos vão dar continuidade. Então, por isso que ele não continua a criação. Então ele para no dia 7º porque está tudo pronto. Agora é a própria criação que assume a sua capacidade de se replicar, de dar continuidade, né? Mas, e esse dia 7º, ele vai, obviamente, santificar. Tá? Ele abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, o que Deus criara e fizera. Repare que tem aqui os dois verbos, né? Ele fala assim, Asher bara Elohim la'asot. Ou seja, criar do nada, né? Que é o verbo bara, e la'asot, que é fazer, né? No sentido artesanal, né? Ele foi assado, o verbo assar, que tem o sentido de tomar uma matéria-prima e então fazer ela surgir de uma outra forma, ou dar continuidade a partir daquela matéria-prima que ele tem ali. É diferente do verbo barar. Então, mas de qualquer maneira ele está dizendo o seguinte, ele cessou, tá? Tanto a obra de artesanal, né? o azar, né? Ou seja, ele vai parar agora de formar, e também parou o bará, parou a parte de criação do nada. Agora a criação já está completa, e ela vai dar a sua continuidade, ela mesma, a própria criação vai dar continuidade a ela mesma. E aí, ele no verso 4 diz o seguinte, essas são as origens, né, dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que Adonai, Deus fez a terra e o céu. Então, novamente, né, eu vou ter aqui, essas são as origens, ou seja, está explicando, né, Toledot, ou seja, a história da criação, né, que ele está falando aqui, dos céus e da terra. E aí ele vem dizer, Berribaran, que criou, né, foram criados, está no plural, mas é bará, criar do nada, né, eles, Beyom Asot, no dia que fez. Aí vem de novo Asot, né, que é o verbo dar forma, né, ou seja, trabalhou artesanalmente, trabalhou com as mãos, o Criador trabalhou com as mãos e foi formando tudo. Então reparem que ele tem ali o verbo bará, né, o berribaran, e o verbo assar, que é os dois verbos, criou, né, e aí desse material que foi criado, dessa criação que surgiu do bará, do nada, ele vai dando sequência, vai formando a criação, vai trabalhando com as mãos e vai desenvolvendo a criação. É isso que o texto está dizendo aqui. E aí ele diz, né, no dia que os céus, Deus fez a terra e os céus, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente essa distinção de verbos, tá? E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda Adonai, Elohim, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Aí você vai dizer o seguinte, peraí, mas a gente está falando, tinha uma criação de Adão lá no capítulo 1, isso também eu sugiro que você leia, eu sugiro que você veja os vídeos sobre Adão, que eu tenho no canal aqui, do primeiro Adão, do último Adão, do Adão Barishon, e o vídeo sobre os dois Adãs, para que você possa ter um maior entendimento também do que está sendo falado aqui. De qualquer maneira, isso aqui é a história dos céus e da terra. Então, ele está fazendo uma narrativa como se fosse um resumo da criação. Tá? Então, a terra, ela ainda não tinha chovido sobre a terra, não tinha nascido nenhuma planta, nenhuma árvore. Por quê? Porque o homem, né, ou melhor dizendo, para entender, olha só, não havia plantas e árvores sobre a terra porque não choveu, não havia umidade para dar esse desabrochar da vegetação, e tem um motivo para isso. Por que está sendo retido tudo isso? Porque Adão ainda não estava na terra. Isso é muito importante, porque toda a criação ela é
ela está intimamente ligada a Adão. Por isso que não está sendo usada aqui a palavra homem, ish, mas sim Adão, tá? Que é um conceito. Ao mesmo tempo que é um ser criado, obviamente é um conceito, né? Adão representa toda a humanidade, todas as almas da humanidade estão em Adão. Então é um ser extremamente complexo, um ser inimaginável para nós nessa complexidade que ele é. Tá? Então, como ele não estava ali na Terra, ainda não havia a vegetação, porque ele é fundamental para a manutenção da Terra. Adão tem uma ligação, por isso que Adão e Adamá. Adamá é terra, certo? Então há uma ligação entre Adão e Adamá por causa disso. Existe um vínculo entre esse ser criado e a preservação da criação. E isso também é precioso que nós tenhamos entendimento, porque como nós somos da descendência de Adão, como nós trazemos uma fagulha da alma de Adão em nós também somos responsáveis pela criação. Por isso que a criação, ela também depende de nós. Nós podemos destruir a criação inteira, mas a nossa missão divina é a preservação da criação, o cuidado com essa criação e fazer com que essa criação seja preservada de um modo divino. Tá? A nossa ligação é essa com a criação. Nós temos um dever divino com os animais e com as plantas. E aí depois no verso 6 diz assim: o vapor, porém, subia da terra e regava toda a terra. Então havia uma umidade saindo da terra, as temperaturas estão mudando na terra, então aquela água que existe na terra está evaporando, e esse próprio vapor está criando um ambiente úmido, que é o primeiro degrau, vamos dizer assim, para a vegetação começar a surgir. E aí diz no verso 7: e formou Adonai Elohim o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem, Adão, melhor dizendo, foi feito alma vivente. Então, por que eu falei Adão, melhor dizendo? Porque o texto não fala homem, fala Adão. E aí precisa ter essa distinção. Então, vou fazer a leitura do versículo de novo para você perceber. Então, notem os verbos e as pessoas envolvidas. Ela diz assim: e formou. Formar, tá? Vai ser. Já não é nem o azar, o verbo azar, nem o verbo bará, é um outro verbo. Vai ser. Formou. Ou seja, ele pega aquela matéria-prima e vai dar uma forma para essa matéria-prima. Então, o terceiro verbo que nós temos aqui em Gênesis. Então, ele pega, né, Adonai Elohim. Agora eu tenho Adonai e tenho Elohim. Não é tão somente Adonai, nem tão somente Elohim. Não, Elohim é Deus, né, traduzir como Deus. Por quê? Porque eu tenho Adonai é sempre usado quando envolve os atributos de misericórdia, de bondade da divindade. E Elohim quando existe os atributos de juiz, de criação. Tá? Ou seja, ele cria e estabelece as leis para essa criação. Então eu tenho os dois atributos, Adonai e Elohim. O tetagrama, né, que a gente traduz como Adonai, para não pronunciar o tetagrama, que é o nome sagrado, mas o Elohim, que é Deus, na ideia de poderoso, né, aquele que julga, aquele que cria. Então veja, ele formou Adonai, Elohim, Adão. Então ele está dando forma. Então o que precisava existir na criação para formar Adão já existe. Então ele está dando forma. Tá? Ele vai formar do pó, ou seja, da matéria-prima da terra. Tá? Então assim, Afá min Hadamá, ou seja, do pó da terra. Repare que está falando Adamá. Adamá é aquilo que eu falei para vocês. A adição de Adamá é terra. Reparem que a palavra Adão e Adamá estão interligadas. Aí ele vai assim, aí ele vai par, soprou. Tá? Soprou, ou seja, a ideia de soprar, é claro que eu tenho que extrapolar a literalidade da coisa, mas o que significa soprar? Qual é o objetivo da Torá me dizer que Deus soprou? Isso significa que saiu dele, saiu de Adonai, aquilo que, né, saiu do interior de Adonai, se a gente pudesse usar essa expressão assim, né, porque Adonai não tem início nem fim, né, vamos dizer assim, ele é infinito, né, ele não tem como ter um ponto ali nele, mas é como se quisesse tirasse da própria divindade dele e colocasse a Nishemá, o fôlego, né, a respiração, o fôlego, a Rain, o fôlego da vida. Então, reparem que ele forma a Adão da matéria-prima que existe na Terra, mas esse ser, ele ainda não tem as características de um ser divino. Tá? Ele é uma criatura que vai ter vida, mas ainda não tem essa característica de uma criação divina.
tá? Diferente de todas as outras criações. Então, por isso que a Torá está me dizendo que ele vai soprar, né? Ou seja, Deus vai tirar dele e vai colocar nessa criatura, que é Adão, o fôlego da vida, né? Neshama Hain. Aí, o Neshama Hain, isso significa o quê? Que agora ele vai se tornar uma alma que vive na Terra com o potencial de criar outras almas. Ah, por isso que é essa a ideia. Aí ele diz, vai ri Adam Nefesh Hayah. E aí passou a existir Adão, uma alma vivente, uma alma que tem poder de vida, uma alma que tem capacidade de gerar vidas a partir dela. Por isso que Adão, ele não é apenas um indivíduo, mas toda a humanidade concentrada num único indivíduo. É como se você pegasse o oceano todo e tirasse gota por gota do oceano e fosse formando outros ambientes aquáticos. Tá? Então, Adão, ele é um ser todo especial. E aí, assim, plantou Adonai, Elohim, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali a Adão que tinha formado. Vamos lá. Então, eu estou aqui, vai estar, né? Adonai, Elohim, Gan Be'eden. Ou seja, ele plantou um jardim no Éden. Então, eu já tenho a pré-existência do Éden. O texto já está me mostrando que existe já o Éden. Tá? E ele planta no Éden um jardim, Gan Eden. Tá? Ele vai plantar um jardim. E eu lembro, eu já também tenho um vídeo no canal sobre o Jardim do Éden. A ideia qual é? Que se o Éden já é maravilhoso, já é prazeroso, é algo inimaginável para nós, mas é um lugar de absoluta alegria, absoluto prazer, absoluta felicidade, absoluta comunhão com Deus, aí ele vai criar dentro desse ambiente todo especial um jardim, o Gan. E o Gan, o jardim, ele tem um objetivo também maravilhoso, ou seja, ele vai colocar Adão nesse jardim. Então, repare que Adão, é óbvio que ele está no Éden, mas ele está num lugar muito específico do Éden, no jardim. E o jardim, ele evoca uma ideia de proteção, de cuidado, de educação, né? de ensinamento. Então é como se fosse o jardim de infância para os nossos filhos. Né? Vai para um jardim de infância, então a criança está ali ainda muito pequenininha, mas ela vai começar, dentro do jardim de infância, a ter aprendizagem. E ao mesmo tempo que ela está tendo aprendizagem, por ser pequenininha, ela está protegida. Por isso é um jardim da infância, um jardim de infância. Ela está guardada ali, protegida. Né? E aí ele diz ali, né, que colocou Adão, né, nesse lugar, o Adão que ele havia formado. Né? Reparem que, de novo, o verbo, né, yatzá, né, que justamente houve uma ação conclusiva nele. Né? E Adonai fez, né? Diz assim, Adonai Elohim fez brotar da terra toda árvore, agora sim, preste bem atenção, e Adonai Elohim fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, do Gan Eden, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estou fazendo esse destaque aqui para vocês perceberem o seguinte, eu tenho 3 tipos de árvores aqui. Ó. Toda árvore agradável à vista e que é boa para se comer. Tá? Aí eu tenho a árvore da vida e eu tenho a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu tenho que entender, antes de qualquer coisa, que ninguém come a árvore, a gente come o resultado da árvore, o fruto da árvore, certo? Então, quando eu vou ver aqui a ideia que o texto está me passando, ao mesmo tempo que eu vou olhar a literalidade, eu vou olhar o conceito que a Torá está me dando aqui. Porque a Torá está usando a ideia da árvore para me trazer um ensinamento. É como se eu dissesse, correr contra o vento, pisando em casca de ovo. Eu tenho que imaginar, não a literalidade do texto, mas imaginar o que significa isso para a minha aprendizagem. Então ali eu tenho 3 tipos de árvores agradáveis à vista, ou seja, maravilhosas de se ver e que eram boas para se comer. Tá? E aí ele diz, e a árvore da vida. Né? Eu tenho que destacar isso porque há algo especial. Né? Então eu tenho Ve'etz HaHaim. Tá? Esse Ve'etz HaHaim é a árvore da vida. Então lembre-se que Haim estava lá, né? Ele se tornou Nefesh Hayah, foi soprado nele a Neshama Haim. Então, reparem que essa palavra Haim é vida, vida. Mas num conceito tão maravilhoso que a gente tem muita dificuldade até de definir vida. Mas vida está muito ligado totalmente ligado a uma conexão com Deus.
Tá? Ou seja, qualquer ser desconectado de Deus morreu. Tá? Pode estar até andando pelas ruas, mas se estiver desconectado de Deus, ele está morto. Ele é só um ser de carne e osso andando pelas ruas. Então, o conceito de vida é muito, muito precioso. Então, tem uma árvore da vida. Então, uma árvore da vida. Isso é muito importante. Eu também tenho que perceber que ela estava Betok no meio do jardim. Repare, eu tenho o Éden, tenho o jardim, e no meio do jardim eu tenho a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz assim, a árvore, tá? Do conhecimento. Agora, aqui que eu quero que você preste atenção, para que você não fique numa generalização, para que você possa entender mais. O que é conhecimento? Porque, assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É claro que você não vai ficar imaginando uma árvore com um frutinho que você come ali e te dá conhecimento do bem e do mal. Da mesma maneira, você não vai imaginar que tem uma árvore que, se você comer o fruto dela ali, o fruto literalmente falando, vai te trazer vida. É a linguagem, né, vamos dizer assim, figurada, conceitual, melhor dizendo, para nos transmitir o ensinamento. Então, repare que eu vou isolar aqui essas últimas duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estão no centro do Jardim do Éden. Então, eu posso deduzir que elas estão juntas. Elas estão ali, ambas no centro do Jardim do Éden. Né? Então, eu não vou imaginar uma macieira e uma pereira, tá? Totalmente separadas uma da outra. Vou imaginar que essas duas árvores estão muito unidas e estão no centro do Jardim do Éden. E óbvio, eu bato na tecla, tente abrir a mente para uma ideia muito superior à concepção de árvore. Tá? É um conceito. E aí diz assim, ele tomou Adonai, Elohim, Adão, e o pôs no Jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, repare, esse tomar, né, a ideia no hebraico, ele praticamente tomou pela mão a Adão, né? Ou seja, foi uma ação da divindade para Adão. Né? O próprio Deus pegou o Adão, e o conduziu, o transportou para o Gan Eden, para o Jardim do Éden. Tá? Ele tomou, e colocou Adão no Jardim do Éden. Então é um ato de amor, gente, é um ato de bondade. Tá? É como se fosse o pai pegando o filhinho, pequenininho, a criança, e colocando no jardim de infância. É um ato de amor. Eu quero ver minha filha se desenvolvendo, crescendo, né? E ao mesmo tempo eu quero um lugar que ela esteja protegida. Eu vou zelar por ela nesse sentido. Tá? Da mesma coisa, em casa a gente tem um ambiente todo cercadinho, né, fechadinho, para a nossa criança estar protegida. E ao mesmo tempo a gente está trazendo ensinamentos para ela. Tá? Então é um ato de amor, é um ato de bondade ao pegar Adão e levar para o Jardim do Éden, tá? Para o Gan Éden. Ou seja, repare, isso acontece no Éden, mas no lugar mais específico ainda, que é o Jardim do Éden. E aí ele diz assim, para colocar lá para quê? Repare que Adão não é uma criancinha, ele já é vamos dizer assim, um jovem adulto, né? Ele deve ter uns 20, 21 quebradinhos de idade, né? 20 anos. Então ele já tinha ali, vamos dizer assim, os preceitos da Torá. Adonai já estava dando a Torá para ele. Qual era o objetivo? Ele tem que levedar, né? Foi trazido como lavrar, né? Mas no sentido de trabalhar, e de o lechamerá, né? Que o lechamerá no sentido de guardar, de proteger. Tá? Então eu tenho ali, eu posso dizer que eu tenho os dois tipos de mandamentos da Torá. Os mandamentos positivos e os mandamentos negativos. Ou seja, trabalhar, né? Eu vou trabalhar em que sentido? Eu vou ter que trabalhar no sentido de preservar os mandamentos positivos, ou seja, obedecer a Deus naquilo que Ele diz, faz isso, faz aquilo, né? Eu te ordeno isso, eu ordeno tal coisa. E aí, quando eu tenho o lechamerá, eu também tenho a ideia de guardar. Guardar é o seguinte, preservar aquilo que Deus me deu para eu não transgredir. Então, quando assim, guardar o Shabá, o que significa guardar o Shabá? Não transgredir o Shabá. Tá? E quando ele diz a lavedá, a avodá, que deriva da palavra avodá, que é traduzido em outros lugares como culto, certo? Então, repare assim que Adão, ele tinha o objetivo, eu vou botar em português para você dar um nó na cabeça. O objetivo de Adão era cultuar, né? Se você usar o verbo cultuar, e
guardar, né? De seguir, obedecer. Tá? Então, o que eu entendo por culto? O culto não é uma coisa de eu vou lá, canto alguns cânticos, faço algumas orações, escuto uma mensagem de Deus. Isso não é culto. Tá? O culto, ele é uma ação da criatura, ou seja, nossa, para com Adonai. Ou seja, Adonai me deu instruções, e no momento que eu obedeço essas instruções, que é a Torá, eu estou cultuando ele. Então, quando ele me colocou no Jardim do Éden, quando ele colocou Adão no Jardim do Éden, ele disse isso: olha, aqui você vai me servir, tá? E você vai guardar os meus mandamentos. Então, isso é extremamente importante. Reparem que servir a Adonai, servir a Deus e guardar os mandamentos estão interligados. Isso é o verdadeiro culto. Então, ao servir a Deus, eu tenho que obedecer à Torá. Então, gente, Adonai Elohim está dando para Adão a Torá, tá? De uma maneira que você não está percebendo nas letras, nas palavras, que está sendo usado um conceito. A missão dele é obedecer a Deus. E como ele está no Jardim do Éden, onde a presença de Deus é intensa, ele tem que obedecer a Deus para manter essa convivência com Deus, essa conexão com Deus. Por isso que ele está ali para avodar, tá? Ou seja, para servir a Deus. Ele não está ali para ficar curtindo a sombra, comendo uma frutinha aqui, dando um mergulho no rio. Não, ele está ali para cuidar do Jardim do Éden. E isso é um culto. Diante dos olhos de Adonai. A missão dele é uma missão sagrada. E essa missão, gente, não foi retirada de nós. Nós continuamos com essa missão de servir e de guardar, de trabalhar para Adonai e guardar os seus preceitos, os seus mandamentos. Essa é a nossa missão. Tá? E aí diz o seguinte: e ordenou Adonai Elohim a Adão, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ó, tu pode comer de toda a árvore. Tá? Ó, tu pode comer. Ele é enfático. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Poderás comer. Agora ele vai dar uma advertência. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Estou falando o texto em português. Tá? E aí eu tenho que entender o seguinte: puxa vida, mas por que Deus colocou essa árvore ali no Jardim do Éden? Então, se não é para comer, por que ele botou ali? Qual é o sentido de ter essa árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden e não pode comer? Por que existe essa árvore? Qual foi o objetivo? Será que Deus estava fazendo uma pegadinha com Adão? Será que ele estava provocando Adão? Tentando? Obviamente que Deus não tenta ninguém, mas eu estou fazendo conjecturas superficiais para você poder mergulhar comigo no entendimento, tá? E ele diz o seguinte: Motamut, que foi traduzido como certamente morrerás. Motamut significa certamente, né, melhor dizendo, morrerá a tua perfeição, morrerá a tua integridade. Então eu já tenho a concepção de que Adão era perfeito. Ele está dizendo o seguinte: no dia que tu comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, a tua perfeição vai morrer. É isso que ele está dizendo. Só que a tradução em português é certamente morrerás. Esse certamente morrerás, você pode traduzir por a tua perfeição vai morrer. A tua integridade vai morrer. Ou seja, você não vai ser mais perfeito. Em outras palavras. Lembra que Adonai diz para Abraham, quando ele ordena a Abraham para seguir um caminho em direção à terra prometida, assim: anda na minha presença e ser perfeito. Seja perfeito. É o resgate dessa perfeição adâmica. É por isso que Deus chama Abraham para dar um início à caminhada da perfeição adâmica. Nós estamos nesse processo de perfeição. Nós estamos sendo aperfeiçoados para atingirmos a estatura de Adão. Do Adão principal ali, esse Adão antes do pecado. Tá? Então, repare que eu tenho outra coisa para chamar a atenção no texto em hebraico. Certo? Conhecimento. Olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu não vou imaginar que ali tem um fruto que vai me dar uma inteligência, ou vai me dar uma malignidade, vai me dar uma bondade, vai me dar uma malignidade. Não é isso, gente. Não é isso. Eu preciso mergulhar no texto.
quando eu vejo a palavra conhecimento, eu já vou começar pela palavra conhecimento, vou traduzir a palavra conhecimento. Da'at, tá? Da'at é conhecer no sentido de ter intimidade com. Tanto é que não existe a palavra sexo no hebraico. Quando eu quero referir que um homem teve relação sexual com a mulher, é sempre dito que o homem conheceu a mulher. Da'at, certo? Então, ish, da'at, isha. Né? O homem conheceu a mulher. Tá? Conhecer a mulher. E aí, como essa palavra ela denota não intelectualidade, não é intelectualidade. Tá? É no sentido de intimidade. Então, por exemplo, eu tenho uma garrafa de vinho na minha frente. Eu conheço que é um vinho. Eu tenho esse. Estou usando o verbo conhecer no português para vocês terem uma ideia que não capta a ideia do verbo hebraico. Eu conheço o vinho. Mas qual é o sabor do vinho? Não sei, eu não tomei o vinho ainda. E qual é o cheiro do vinho? Não sei, eu não abri a garrafa. E como é que é bem assim a cor do vinho? Eu tenho que analisar mais. Aí o que eu vou lá? Eu abro a garrafa, ponho na taça e tomo o vinho. Aí, esse vinho é gostoso, ele tem uma leve acidez, ele tem ele é meio adocicado, ele é meio astringente na boca. Eu começo a ter a profundidade desse conhecimento do vinho. Aí sim eu tenho da arte. Eu estou pegando as informações e estou absorvendo essas informações. Então, quando o homem tem relacionamento com a mulher, relacionamento sexual com a mulher, por que é usado o da arte, né? O conhecer? Porque quer dizer exatamente isso. Ele está agora trazendo a mulher para dentro de si. A alma daquela mulher está sendo trazida para dentro de si. Ele tá tendo uma concepção muito mais do que física. É uma concepção espiritual, é um conceito espiritual, é um conhecimento espiritual. É algo muito profundo. Então, quando essa árvore é chamada especificamente de conhecimento do bem e do mal, porque ela vai trazer intimidade com o bem e com o mal. Certo? A ideia qual é? No momento que eu comer, o que é comer? É colocar para dentro. Certo? No momento que eu colocar para dentro esse fruto, entre aspas, eu vou ter intimidade com o bem e intimidade com o mal. Bom, vamos parar para pensar um pouquinho mais. Enquanto ela está na árvore, né, lembre-se que é um conceito. A árvore ali não é uma literalidade, mas vamos imaginar um conceito. Enquanto o bem e o mal estão do lado de fora, eu estou perfeito. Eu sou Adão. Tá? Enquanto o bem e o mal estão do lado de fora, estão ali na árvore, eu estou lá de cá, eu sou um ser perfeito. Tá? Eu sou um ser perfeito. Mas se eu pegar o fruto dessa árvore e colocar para dentro de mim, a minha perfeição deixa de existir. É o que está ali no texto. Está morto, está morto. Tá? Então, eu tenho que mergulhar, né, muito mais. Eu tenho que desenvolver uma sabedoria. Lembra que existem 3 sefirotes ligados ao mental. Né? É a sabedoria, o entendimento e o conhecimento. Né? O Remá, Biná, Da'at. A sabedoria é a mais elevada. Aí assim, a Torá de Adonai é a sabedoria, está lá em Provérbios. Né? Então, a sabedoria existia desde o princípio, desde Bereshit já existia a sabedoria. Então, o primeiro lampejo dessa ligação com Deus. Depois eu vou ter o Biná. Biná, né, é uma maneira de ter entendimento dessa ligação. E, por fim, conhecimento. Conhecimento é quando eu tenho, então, intimidade com Deus. Por isso que os profetas dizem que no momento final da história da humanidade, na redenção, as nações conhecerão a Deus. Terão intimidade com Deus. Vão saber verdadeiramente quem é Deus. Tá? Vão ter essa intimidade, vão ter essa conectividade. Tá? E o povo de Israel ele já vem sendo trabalhado há muito tempo com essa conectividade. Por isso que nós podemos dizer que nós temos um da'at, nós temos um conhecimento de Deus. Tá? Agora, voltando para a árvore. Então, essa árvore é um conceito. Eu sei que se ela ficar lá na árvore, eu mantenho a minha perfeição. Se eu pegar esse fruto, que é dito ao mesmo tempo reparem, não são 2 frutos diferentes, é um fruto que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá? Vamos imaginar que fosse um abacate. Esse abacate produziria em mim o conhecimento do bem e do mal. Tá? Não é um fruto, um abacate e uma maçã. Não. É uma fruta só. Tá? É um conceito, gente. É um conceito.
Eu vou trazer esse conceito para dentro de mim, o bem e o mal. E aí eu vou deixar de ser perfeito. A minha perfeição morre. Por quê? Seria uma pergunta. Tá? Por que eu tenho a árvore da vida e, juntinho com ela, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, gente? Esse Tov e o Ará, e o Ra, esse Tov e o Ra, tá? Que é o bom, o bem e o mal, que essa árvore representa, quando eu trago o bem, repare que eu não estou trazendo só o mal. Que você diz, eu trouxe o mal para dentro de mim, por isso que eu perdi a perfeição. Eu vou comer o fruto duplo ali, né? O bem e o mal. É o bem também, gente. O bem também. Estou trazendo o bem e o mal para dentro de mim. Então aí, o que acontece? Algo vai mudar. Algo vai mudar. Mas eu tenho ali a árvore da vida, gente. Momentaneamente eu me esqueci dessa árvore da vida. Tá? Momentaneamente me esqueci da árvore da vida. Repare que eu falei que quando Adão foi formado, Elohim, Deus, soprou a sua Neshama, o seu fôlego, né? Ou seja, saiu de Deus e entrou na criação, e ele se tornou então uma Nefesh Hayah, uma alma com vida. E eu tenho ali diante dele a árvore da vida. Ou seja, se a árvore tem a ideia de alimento, se eu me alimentar da árvore da vida, eu vou alimentar o quê? A minha vida. Eu vou me manter vivo. Tá entendendo isso? A árvore da vida, o objetivo dela é me manter vivo. De que maneira? Como ela é Hayá, né? Rain, trazer vida, ela vai me dar vida. E que vida é essa, gente? Porque se eu olhar num dado aspecto, Adão está vivo, né? Ele se tornou Nefesh Hayah, ele está vivo. Mas a ideia agora é do conceito de vida eterna. O que é vida eterna? As pessoas pensam literalmente apenas que é viver para sempre. A eternidade significa viver com Deus. Conectado com Deus. Yeshua, lá em João 17, ele fala algo que é muito interessante. Ele diz assim, Pai, que eles sejam, a oração dele, para que assim como eu e tu somos um, que eles, os discípulos, também sejam um conosco. Então, isso é o princípio da eternidade. É a unidade com Deus. Não é viver anos e anos e anos e anos. É claro que vai viver anos e anos, né? Porque você vai estar conectado com... Quem está conectado com Deus não vai ter mais nenhuma experiência de morte. Certo? Que seria essa quebra dessa ligação. Tá? Então, a árvore da vida ela tem essa característica que é o fruto que traz a eternidade às nossas almas. Agora, o conhecimento do bem e do mal está ali do lado. Está ali do lado. Então, vamos imaginar o seguinte, que você tem um alimento que você muito necessita e você tem um outro alimento que você pode comer depois desse, que você muito necessita. Mas se você comer esse aqui antes, você vai ter dificuldade de comer esse aqui. Tá? Vamos imaginar que você comeu esse aqui, agora você encheu a barriga e aí você não consegue comer esse aqui. Mas se você tivesse comido esse primeiro, aí ele te preencheria sim, mas te daria a possibilidade de comer esse aqui. Então a decisão de Adão, a gente vai ver que ele vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não da árvore da vida. Certo? E aí eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho então Da'at com o Tov e Da'at com o Ra, ou seja, eu vou ter uma intimidade com o bem e uma intimidade com o mal. O mal representa a oposição ao bem. Certo? O conceito de falso e verdadeiro, de ruim e de mal e de bom. Tá? Então, quando eu internalizo isso, quando eu trago para dentro de mim esses conceitos de bem e de mal, vai surgir dentro de mim a dúvida, a oscilação e o livre-arbítrio de tomar decisões a todo tempo. Muitas vezes eu vou confundir o mal com algo bom. Como está dentro de mim, ou seja, eu internalizei o bem e o mal, e ele agora faz parte da minha intimidade,
Muitas vezes eu vou tomar decisões pelo mal porque eu vou decidir pelo mal. Outras vezes vou tomar decisão pelo bem porque eu decidi pelo bem. Mas muitas vezes o mal vai me confundir, entre aspas, vai me enganar. Eu vou achar que eu estou fazendo a coisa certa e estou errando. Quantas vezes acontece isso? Às vezes a pessoa vai lá, tem uma discussão com alguém e acha que está certo. Não há, vamos dizer assim, o sujeito está fazendo isso por rompante. Não, ele acha que está certo. Aí depois alguém alerta ele e diz assim, me perdoe, eu errei na hora que eu tomei essa atitude, essa decisão. Porque o mal está dentro do ser humano e o confunde. Então isso acabou com a perfeição de Adão. Porque Adão, ele era 100% perfeito, né? Ele era plenamente perfeito. Só que quando eu trago esses conceitos de bem e de mal para dentro de mim e começam a afetar a minha vida, eu me distancio de Deus. Tá? Por quê? O mal, ele me leva a transgredir, a desobedecer os mandamentos de Deus. E o profeta diz o quê? Que tu és tão puro, em relação a Adonai, tu és tão puro de olhos que tu não podes ver, contemplar o pecado. E o pecado é a transgressão da Torá, tá, gente? Então, não há possibilidade de convivência com Deus num estado de transgressão da Torá. Por isso que nós estamos no exílio, para que a gente faça uma techuvá, ou seja, a gente volte para Deus e volte para a sua Torá. Quanto mais eu me empenho pela Torá, mais eu estou voltando, vamos dizer assim, entre aspas. É claro que eu vou voltar mesmo no dia que Adonai descer a terra, né, a sua manifestação descer a terra e nos levar para a terra prometida, a terra de Israel, e aí será a redenção. Né? A redenção o que é? Um resgate, está resgatando o povo judeu, o povo de Israel e todos aqueles que se somam ao povo de Israel na obediência da Torá e do Messias. Bom, então eu já entendi que esse conceito de bem e mal é uma distinção, é uma capacidade interna de fazer avaliações, de julgamentos, de decisões. Se eu não tivesse internalizado isso, eu era 100% perfeito. Não haveria esses dois conceitos lutando dentro de mim. Paulo escreve aos Gálatas dizendo o seguinte: a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Ou seja, as coisas materialistas lutam contra as coisas espirituais. E as coisas espirituais lutam contra as coisas materialistas. A ideia nesse sentido de aquilo que me conduz para o mal, né? Para as decisões erradas. E o espírito, as coisas espirituais, vão tentar me chamar para o bem verdadeiro. Também ele diz assim: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero acabo por fazê-lo. Porque esses dois conceitos estão dentro de cada um de nós, e muitas vezes a gente está tropeçando nesses conceitos. Muitas vezes, por isso que existe a Torá, gente. A Torá, ela é a luz de Adonai, a instrução de Adonai para nos corrigir, para nos dar a direção certa. Por isso que ele diz lá no finalzinho da Torá, ele diz assim: eis que coloco diante de vocês o bem e o mal. Ou seja, vocês vão ver o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz depois: escolham a vida, Haen, para viver. Tá? O que ele está dizendo? Escolham a vida. Para aí, gente, você já parar pensando nesse texto. Como é que eu escolho a vida? Eu escolho a árvore da vida para viver. Entendeu? Eu não tenho que escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal para viver, eu tenho que escolher a árvore da vida. Por isso ele diz: é isso que eu coloco diante de vocês: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para viver. Está lá em Deuteronômio 30. O que ele quer dizer com isso? Escolham o fruto da vida, a árvore da vida. E o que é a árvore da vida? Torá, gente. Está lá em Provérbios. A Torá é a árvore da vida. Então, no momento que eu trago a Torá para dentro de mim, eu estou trazendo as ferramentas, vamos dizer assim, as instruções celestiais, as instruções da divindade para me tornar o homem perfeito. A exemplo de Adão, antes da queda. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal não é... Uma vez eu ouvi alguém comentar assim: mas Deus não quer que as pessoas tenham conhecimento. Não é isso, gente. Conhecimento na tradução é totalmente distinto da palavra da'at, que significa intimidade. Tá? É a absorção da sabedoria, do entendimento, porém trago intimidade com algo. Então eu estou trazendo intimidade do bem e do mal.
Quando a árvore da vida me daria a intimidade só com o bem, a plenitude do bem. Por isso que a Torá diz: eis que eu coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam. E aí eu tenho todas as outras coisas. Se eu tenho a vida e a morte, a bênção e a maldição, o bem e o mal, eu vou interligar, né? Bem está ligado com vida, que está interligado com bênção. Mal está interligado com morte, que está ligado com maldição. Então, a minha escolha afeta tudo isso. Se eu escolher a vida, que é a Torá, que é estar continuamente na presença de Deus, obedecendo e servindo, avodar, servindo e guardando os seus mandamentos, eu estou recebendo vida, bênção, e estou na plenitude do bem. E isso é tão fato que as pessoas, o cristianismo prega que existe o pecado original. Isso não existe na Bíblia, tá, gente? Pecado original, ou seja, que eu não tenho o que fazer. Eu nasci em pecado, vivo em pecado, eu não tenho o que fazer. Claro que tem. Quando Caim matou o seu irmão Abel, o que Adonai diz para ele? Eis que o pecado está na tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, eu tenho o poder de dominar o pecado. Eu tenho a capacidade de tomar decisões. Só que as ferramentas que me levam para tomar decisões acertadas pelo bem é a Torá. São os mandamentos da Torá. Por isso que não existe possibilidade de redenção sem Torá. Ela é um instrumento, a luz de Deus que nos ilumina para nós caminharmos o bom caminho. Salmo 119, 105. Luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. É a Torá, gente. No Salmo 121, verso 7, diz assim: Adonai te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Se eu me ligo a Adonai, através da Torá, da obediência à Torá, ele me guarda do mal. O que é guardar? Lembra que a gente falou de Gênesis? Guardar é nos proteger. Ele nos protege do mal. Ou seja, aquele mal que poderia tomar, a ser abundante na minha vida, ele é colocado uma barreira nele. Então ele está me guardando, como se estivesse me colocando no jardim do Éden sem o mal. E aí ele guarda a minha alma, a minha nefesh. Porque a alma é que é importante, né, gente? Aí no Salmo 34, 13, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Ou seja, eu posso controlar a minha fala, inclusive. Olha, eu tenho esse livre-arbítrio. Repare que eu tenho a possibilidade de controlar o mal. Porque o mal está dentro de mim. Eu comi o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então está dentro de mim, está internalizado. Mas isso não quer dizer que assim, agora eu não posso fazer nada. Claro que pode. Agora você vai ter... Não era esse o objetivo. O objetivo é que você fosse totalmente perfeito. Mas você colocou o bem e o mal dentro de você. Agora você tem que ter decisões. Mudanças de atitude, mudança de pensamento, mudança de fala. Então ele diz assim, guarda a tua língua do mal. Ou seja, não fala aquilo que é mal. E aí, Salmo 37, 27, aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. O que eu falei, o que é morada para sempre? Eternidade. Morada onde? Com Deus. Convivência com Deus, conexão com Deus. Agora, repara assim, aparta-te do mal. É uma ordem. Te afasta do mal. Então, eu tenho o poder de me afastar do mal. E ele diz, e faz o bem. É uma ordem. Te afasta do mal e faz o bem. Te afasta do Urá e faz o Tov, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou dar um chega para lá no Urá, que está dentro de mim. Eu tenho que me empenhar para tirar o Urá para lá e praticar o bem. No momento que eu estou praticando o bem, é como se eu tivesse a escuridão e a luz. No momento que eu acendo a luz, eu tenho a claridade nas trevas. Então eu estou apartando as trevas. É o conceito de Gênesis, ele fez a separação entre as trevas e a luz. Apocalipse 22, 14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, reparou que a árvore da vida está ali no texto? O que ele está dizendo? Guardem, são felizes os que guardam os mandamentos da Torá. E esses guardamentos da Torá, esse guardar os mandamentos da Torá, me conduzem à árvore da vida. E a árvore da vida me produz o quê? Vida. E aí eu vou viver onde? Na cidade sagrada.
em Jerusalém celestial que desce para essa terra. Não vou morar no céu, vou morar na terra, porque a terra é que foi criada para nós vivermos, tá, gente? Não tem essa ideia de morar no céu. Aí, se eu pegar Provérbios 3, verso 1 a 18, vou ler rapidinho aqui para a gente poder concluir. Filho meu, não te esqueça da minha Torá, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha só o que ele está falando. Porque eles aumentarão os teus dias, ou seja, vão te dar vida, e acrescentarão anos de vida e paz. Shalom. Não te desamparem a benignidade, né, o bem, e a fidelidade, a confiança em Deus. Ata-os ao teu pescoço, né, e escrevas na tábua do teu coração, nas leis do teu coração, onde está a Torá, né, no teu coração. E acharás o quê? Graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. E tu vai obter isso. Tá? Confia, tenha emuná em Adonai de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Você não pode se basear no teu entendimento, se baseia na sabedoria de Deus, que é a Torá. Reconhece-o, Adonai, em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, o teu andar. Ou seja, se eu reconhecer na minha vida inteira, eu vou, obviamente, imagina, gente, se eu tenho a emuná, a fé de que Deus está aqui, eu vou evitar de fazer o que é errado, o que é mal. Né? Eles não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme a Adonai e aparta-te do mal. Dá um chega para lá no mal. Tá? Isso será saúde para o teu âmago, para o teu interior. E medula para os teus ossos. Ou seja, isso vai trazer plenitude de saúde para a minha vida, para o meu corpo. Tá? Isso traz sim para o corpo. Tá? Honra a Adonai com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Ou seja, não fica achando que tudo que tu tem é para ti. Ou seja, reconhece que Adonai é o doador de tudo que você tem e repassa a ele o que é devido. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lugares. Ele vai te recompensar. E filho meu, não rejeites a correção de Adonai, nem te enoje da sua repreensão. O que é correção e repreensão? Torá. Torá que faz essa correção, gente. Eu não posso me enojar da Torá, eu não posso me encher, me cansar da Torá. Repare que o cristianismo ele tem aversão à Torá. Ele diz, teve a época da lei, agora não é mais a época da lei, agora é a época da graça. Isso é uma heresia. A Torá ela é eterna, ela procede de Deus. Eu não posso me cansar dela, eu tenho que dizer, que bom que eu tenho a Torá. Sou feliz porque eu tenho a Torá. Eles não rejeitam a correção é justamente para nos aperfeiçoar, nos tornar um homem perfeito. Porque Adonai repreende aquele a quem ama. Se ele está te corrigindo, não é porque você é um ser ruim, é porque ele está te transformando num ser perfeito. É igual quando nós tratamos os nossos filhos, nós corrigimos nossos filhos às vezes nem entendem, não gostam da correção. Mas qual é o nosso objetivo? Simplesmente castigar? Não. É produzir um filho melhor, um cidadão melhor, uma pessoa melhor, não é? Então, quando a Torá está nos corrigindo, ela está nos melhorando. Tá? Ela está nos melhorando, nos aperfeiçoando. Tá? É bem-aventurado o homem, muito feliz o homem que acha a sabedoria. A sabedoria é a Torá, lembra que eu falei? E o homem que adquire o conhecimento. Olha, agora tem intimidade com a Torá. Tá? É nesse sentido. Porque é melhor a sua mercadoria, o seu produto, o seu resultado, do que artigo de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Ou seja, é muito mais preciosa a Torá, eu ter dedicação à Torá, estudar a Torá, meditar na Torá, praticar a Torá, do que qualquer outra coisa no mundo. Todas as outras coisas são secundárias, terciárias, e vai para lá. Tá? A Torá na tua vida, ela é a árvore da vida. Ela mais preciosa é do que rubis, e tudo o que mais possa desejar não se pode comparar a ela, a sabedoria, a Torá. A vida longa de dias está na sua mão, na tua mão direita, e na esquerda, riqueza e honra. Ou seja, as tuas decisões, o teu livre-arbítrio, pode te conduzir a isso. Ele está dizendo, se você obedecer a Torá, se você se dedicar a adorar, você está se dedicando a querer a presença de Adonai na tua vida, que é a fonte da vida. Então, logo, tudo que você precisa vai ser colocado diante de você. Tá? Aí ele diz assim, é vida longa, né? Você vai ter eternidade. Os seus caminhos são caminhos de delícia. De delícia, Éden, né? A palavra Éden, né? São caminhos do Éden. E todas as suas veredas de shalom, de paz. Que é o resultado final, gente. Tá? E olha, agora o finalzinho do versículo 18. É a árvore de vida
para os que dela tomam, e são bem-aventurados, muito felizes os que dela todos aqui a retêm. Estão notando, gente, que o Salomão está dizendo o seguinte: a Torá é a árvore da vida, para que todos que dela tomam, trazem para si, e são muito felizes os que guardam ela, que a retêm. Tá? Gente, vocês estão percebendo que a ideia do mal, ela é um conceito para que eu possa avaliar as minhas decisões, e esse livre-arbítrio, né, vai me levar a tomar decisões entre o Ra, o mal, e o Tov, o bem. Tá? E aí, gente, quando eu começo a entender isso, de que eu tenho dentro de mim, porque Adão colocou dentro dele, e isso passou de geração em geração para cada um de nós, o bem e o mal, né? O Tov e o Ra, o que me resta agora? Eu tenho que caminhar na direção da árvore da vida para ter vida, né? Porque como Adão e Havá, né? Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal antes da árvore da vida, agora qual é o problema deles? Eles têm que fazer o caminho contrário. Bom, eu tinha comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu tenho que comer a árvore da vida. Né? Que naquele momento Adão foi impedido de comer para que ele agora tivesse que passar por um exílio do Éden. Por isso que ele foi retirado do Éden. Por que ele foi retirado do Éden com a Havá? Deus não gosta mais deles? Não, Deus continua amando Adão e Havá e toda a descendência. O que Deus está dando agora? Assim, bom, agora vocês tomaram uma decisão precipitada, baseada no egoísmo de vocês, nos desejos de vocês, agora vocês têm que fazer o caminho da Teshuvá. Vocês têm que, através da vida de vocês vão ter experiências boas e más, e vocês vão ter que aprender a decidir pelas boas. E é isso que eu vou dar mais adiante a Torá para vocês de novo, a árvore da vida. E vocês vão ter que escolher a Torá para que vivam. Esse é o princípio de tudo. Tá? Por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal é um conceito. Mas voltando para nós encerrar o versículo 1, né? Quando eu falei para vocês assim, que eu crio, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Adonai, faço todas as coisas. Bom, a primeira coisa eu queria entender que nada pode existir sem a soberania de Deus. Tá? Eu vou falar nesse versículo, no outro vídeo, em relação a Satanás, que as pessoas também não sabem o que é Satanás. Tá? Os cristãos não sabem o que é Satanás. E a ideia de que ele cria o mal, eu preciso pegar esse versículo e não olhar só o versículo, preciso olhar o capítulo 45 e o anterior. Eu estou vendo que ele está falando sobre consequências no mundo. Deus vai criar o mal. Por exemplo, quando Deus cria uma tempestade, um temporal, chuva de granizo, granizo e fogo, quando ele envia gafanhotos, quando ele envia trevas, quando ele faz a água virar em sangue, envia rãs, aquilo ali é um mal. Entendeu? Então quem tem esse poder de criar isso é Deus. Por isso que o versículo não significa que Deus criou a maldade. Deus criou a prostituição, o homicídio, Deus criou o assalto, Deus criou a mentira. Não, isso, bendito seja Adonai, que é verdadeiro sempre, que é bom sempre. Esse mal aqui não tem nada a ver com malignidade, com maldade, tem sentido de as catástrofes, as ações sobre a terra para levar a um objetivo. Então, quando ele envia, por exemplo, nuvens de gafanhoto no Egito, ele não quer matar os egípcios. Ele quer fazer com que os egípcios aprendam que ele é Deus. Então ele trouxe um mal sobre o Egito. Ele mudou a história, ele criou aquele fato na natureza para que aquilo acontecesse. Mas eu vou trabalhar esse versículo no outro vídeo, muito mais profundamente, para que você possa entender. Mas eu iniciei ele só para poder cutucar você e a gente poder começar a falar de mal e de bem e entender que tudo está relacionado a Adonai e tudo está relacionado à Torá. Né? Então a Torá é a luz que nos faz caminhar para o bem. Já que eu tenho o bem e o mal dentro de mim, como é que eu caminho para o bem? A Torá. Não existe outro meio para ir para o bem, não. É com a Torá. Certo? Porque ela é a árvore da vida. Por isso que ela foi colocada do ladinho ali, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deu para entender? Então, no outro vídeo nós vamos falar mais sobre esse tema, nos aprofundarmos mais nos textos hebraicos, para que você possa ter uma compreensão melhor e não ficar só na literalidade dos textos. Mande mensagem, eu amo receber mensagem de vocês,
Se você gostou do vídeo, curta, por favor, nos ajuda a propagar mais o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E eu respondo todas as mensagens, tá, gente? Durante a semana eu vou respondendo cada mensagem. Pode olhar lá a sua mensagem que eu respondo. No mais, que Adonai, que nos deu a árvore da vida, te abençoe, te guarde, te aperfeiçoe, meu irmão, minha irmã, nesse caminho lindo em direção à redenção. A ti e a tua família. Beijo no coração.